A minha filha chamou-me patético enquanto o jantar de domingo arrefecia na mesa. 22 anos de amor, proteção e contas pagas, reduzidos a um insulto lançado com desprezo. O resto da família congelou, esperando que eu explodisse, que eu gritasse, que eu fizesse uma cena. Mas eles não sabiam o que eu tinha debaixo da mesa. Eu não estava ali para pedir desculpas. Eu estava ali para detonar uma bomba. E quando tirei aquele envelope amarelo e o deslizei suavemente sobre a toalha de linho, eu soube que a vida de todos naquela sala tinha acabado de terminar. A vingança estava apenas a começar. A minha própria filha olhou nos meus olhos e chamou-me patético, com a voz alta o suficiente para silenciar o tilintar dos copos de cristal e dos garfos de prata. Ela estava de pé, com os braços cruzados e aquele sorriso arrogante no rosto. O mesmo sorriso que, ironicamente, eu sempre achei que ela tinha herdado de mim. A minha cunhada engasgou-se com o vinho e o assado, cortado há 5 minutos, começou a perder o calor. A sala de jantar inteira, cheia de parentes que eu mal tolerava, mergulhou num silêncio mortal. O meu genro parou com o garfo a meio caminho da boca, parecendo desejar desaparecer para dentro do estofo da cadeira. Mas eu não gritei. Eu não atirei o copo de uísque contra a parede. Eu não disse uma única palavra. Eu apenas sorri. Aquele tipo de sorriso que deixa as pessoas profundamente desconfortáveis, porque elas percebem que você sabe algo terrível que elas ignoram. Com movimentos lentos e deliberados, estendi a mão para baixo da mesa e puxei a pasta parda que tinha trazido em vez da sobremesa. Coloquei-a à frente dela como se estivesse a apresentar um contrato de morte. Eram apenas 2 folhas. Toquei no papel uma vez com o dedo indicador, fixei o olhar nela e disse-lhe, com uma calma assustadora, que ela tinha 30 minutos para fazer as malas. Ela piscou, confusa no início. Depois, os cantos da boca tremeram. Ela abriu a pasta com um suspiro teatral, como se esperasse encontrar uma carta emocional sobre como eu estava magoado, algum pedido desesperado de compreensão. Ela estava errada. Ela olhou para a primeira página, o relatório de DNA, texto preto, papel branco, selo oficial do laboratório. Destacada a amarelo neon estava a frase que mudaria a história da nossa família para sempre: probabilidade de paternidade, 0%. As mãos dela começaram a tremer. Não foi dramático, apenas um ligeiro tremor, o suficiente para eu notar e para ela perceber que eu tinha notado. Tudo isto tinha começado exatamente 72 horas antes, às 2h14 da madrugada, quando meu telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. Era um número desconhecido. 3 chamadas perdidas e uma mensagem de voz. Talvez fosse o facto de a casa estar tão silenciosa ultimamente, como se as paredes estivessem a prender a respiração, ou talvez fosse algo primitivo dentro de mim, mas eu soube que aquele som mudaria tudo. Pressionei o botão de reproduzir. Era uma voz masculina, arrastada, com aquele tom pastoso de quem bebe uísque barato há anos. Ele perguntou se eu nunca me tinha questionado por que razão a Beatriz não se parecia nada comigo. O meu sangue gelou. Ele disse que ela tinha os olhos dele. Disse que a minha esposa, a Helena, provavelmente me tinha dito que foi apenas uma coisa de uma noite. O homem riu-se, um som seco e cruel. Ele disse que ela costumava ligar para ele sempre que eu estava em viagem de negócios no Rio de Janeiro. Todas as vezes. Sentei-me na cama, subitamente hiperconsciente de cada sombra no quarto. O relógio digital parecia queimar a minha retina. Repeti a mensagem 3 vezes. Eu conhecia aquela voz. O meu instinto reconheceu-o antes do meu cérebro. Era o Marcos. Marcos Oliveira, aquele consultor financeiro arrogante do escritório dela de 23 anos atrás. Aquele que piscava o olho para todas as mulheres nas festas de Natal. Na altura, eu estava demasiado ocupado a construir uma vida, a pagar hipotecas, a ser um bom marido, para suspeitar de alguma coisa. Levantei-me e fui até a casa de banho. Acendi a luz e encarei o meu reflexo. Depois, fui buscar uma foto da Beatriz aos 16 anos. O meu queixo. A minha postura, mas os olhos, não eram meus. E também não eram da Helena. Eram de um castanho dourado estranho, como âmbar queimado. Eu sempre atribuía aquilo a um gene recessivo de uma tia-avó distante.
Mas agora, à luz daquela revelação, eu não conseguia parar de olhar para a foto. Aqueles eram os olhos do Marcos. Na manhã seguinte, não confrontei ninguém. Isso teria sido demasiado fácil e demasiado confuso. Em vez disso, comprei um teste de DNA online. Entregue em 2 dias. R$ 290. Não disse nada a Helena. Esperei que a Beatriz viesse para o nosso almoço habitual de domingo, agindo como se nada estivesse errado. Quando ela deixou a escova de dentes na casa de banho, deslizei-a para dentro de um saco estéril 10 minutos depois. Disse a mim mesmo que estava a ser paranoico, que abriria os resultados e me sentiria um tolo por duvidar. Mas naquela noite, segurando aquele pequeno saco com uma escova de dentes e 20 anos de dúvidas, percebi algo arrepiante. Eu não esperava que o teste limpasse a minha consciência. Eu tinha medo que ele confirmasse o que eu já sabia. O e-mail chegou às 11h42 de uma terça-feira. O assunto dizia apenas que os meus resultados estavam prontos. Abri a mensagem. O meu coração não estava acelerado. Eu já sabia. O PDF carregou lentamente. Probabilidade de paternidade, 0%. Encarei o ecrã, não com choque, nem sequer com raiva, mas com uma consciência oca e vazia. Era como olhar para uma arma que já tinha disparado, o dano já estava feito. E então comecei a rir. Um riso feio, gutural, que vinha das entranhas. 22 anos de recitais de balé, joelhos esfolados, noites sem dormir, festas de graduação. 22 anos de uma mentira perfeitamente orquestrada. Eu não fui para casa nessa noite. Fiquei no escritório a planear cada passo. Porque quando descobres que a tua realidade inteira é uma falsificação, não viras a mesa imediatamente. Começas a preparar o fogo. E agora, de volta àquela mesa de jantar, vendo a cor desaparecer do rosto da Beatriz e o pânico instalar-se nos olhos da Helena, eu sabia que o primeiro dominó tinha acabado de cair. A Beatriz levantou os olhos do papel, a voz falhando pela primeira vez em anos, e perguntou o que era aquilo. Bebi um gole do meu uísque, saboreando o momento, e disse-lhe novamente, mais alto desta vez, para que toda a gente ouvisse: 30 minutos, faz as malas. A reação da Helena não foi de choro, nem de arrependimento imediato. Foi algo muito mais perturbador, foi cálculo. Eu observei as engrenagens a girar por trás dos olhos dela enquanto ela analisava o relatório de DNA. Ela olhou para mim, não como um marido traído, mas como um problema de gestão de crises que precisava de ser resolvido rapidamente. Ela tentou rir, um som nervoso e forçado que não convenceu ninguém à mesa. Com uma calma irritante, ela fechou a pasta e empurrou-a suavemente para o lado, como se estivesse a limpar migalhas da toalha de mesa. Ela murmurou que aquilo era ridículo, um erro de laboratório, uma brincadeira de mau gosto que eu estava a levar longe demais. Ela teve a audácia de colocar a mão no meu braço, aquele toque familiar que usou durante 20 anos para me acalmar, para me manipular, para me manter dócil. Mas eu não recuei. Apenas olhei para a mão dela até que ela a retirasse, desconfortável. Ela não sabia que eu tinha passado a última semana a cavar. Ela achava que eu era o mesmo homem previsível de sempre, o marido que pagava as contas e nunca fazia perguntas. Ela tinha se esquecido de onde tinha escondido os cadáveres, mas eu não. Inclinei-me sobre a mesa e, sem levantar a voz, mencionei o sótão. Mencionei a caixa de plástico velha, aquela com autocolante de doação que estava lá em cima a acumular pó desde que a Beatriz tinha 5 anos. O sangue drenou do rosto dela instantaneamente. A máscara de compostura caiu. Ela sabia exatamente do que eu estava a falar. Dentro daquela caixa, escondido entre camisolas da universidade e decorações de Natal antigas, estava um diário encadernado em couro. Não era um diário de adolescente com cadeados frágeis, era um registro detalhado, quase clínico, de uma vida dupla. Eu recitei de memória a entrada de julho de 2002. O mês em que eu estava em viagens de negócios consecutivas no norte do país. Ela tinha escrito que a culpa não a incomodava, que ela precisava daquilo, que o Marcos a fazia sentir viva de uma forma que eu nunca fizera. Mais um. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir a respiração pesada do meu irmão.
A Helena tentou falar, gaguejou alguma desculpa sobre estar confusa na altura, sobre sermos jovens e imaturos. Foi então que eu soltei o segundo golpe, o verdadeiro plot twist que ela nunca viu chegar. Eu disse-lhe que não estava a falar apenas do Marcos. O diário não parava ali. Havia o André, o instrutor de tênis. Havia o colega de trabalho em Lisboa. Havia o consultor em Madrid. 5 homens. 5 amantes diferentes ao longo do nosso casamento, catalogados naquelas páginas como se fossem troféus ou sessões de terapia distorcida. Ela não tinha cometido um erro há 2 décadas, ela tinha construído uma arquitetura de mentiras e vivia confortavelmente dentro dela. Olhei para minha filha, à espera de ver o choque, a realização de que a mãe dela era uma fraude. A Beatriz segurava o papel do teste de DNA como se fosse lixo tóxico. Ela olhou para a mãe, depois para mim, e os olhos dela endureceram. Em vez de se virar contra a mentirosa, ela virou-se contra mim. Com a voz trêmula de raiva, ela acusou-me de destruir a família por causa de um passado antigo. Ela perguntou como é que eu fui capaz de investigar a própria esposa, de invadir a privacidade dela, de trazer aquilo para a mesa de jantar. Aquilo atingiu-me mais forte do que qualquer traição conjugal. A minha filha, a menina que eu ensinei a andar de bicicleta, a quem eu segurei a mão durante febres e pesadelos, estava a escolher o lado da traição. Naquele momento, percebi que não tinha perdido apenas uma esposa, eu nunca tinha tido realmente aquela filha. Ela era leal à imagem, à ilusão, e eu era apenas o vilão que acendeu a luz. Senti algo morrer dentro do meu peito, mas não era o meu coração, era a minha ingenuidade. Com movimentos mecânicos, tirei o segundo envelope do bolso do meu casaco. Deslizei-o pela mesa até parar junto à mão da Beatriz. Dentro estava o endereço atual do Marcos e um número de telemóvel. Disse-lhe que, se ela queria a verdade, podia ir procurá-la na fonte. Ela olhou para o envelope com nojo, mas guardou-o. A Helena tentou levantar-se, tentou transformar a situação numa discussão emocional, gritando que eu estava a ser cruel e vingativo. Eu apenas olhei para o relógio no meu pulso. 20 minutos restantes. Levantei-me da cabeceira da mesa. Não havia mais nada a dizer. A comida estava intocada, o vinho quente nos copos. A família que eu sustentara durante décadas olhava para mim como se eu fosse um estranho perigoso. E talvez eu fosse. O homem que se sentou para jantar tinha morrido no momento em que abri aquele e-mail do laboratório. O homem que se levantou agora era feito de gelo e aritmética. Caminhei até a porta da frente sem olhar para trás, acendendo um cigarro que não fumava há 10 anos. Deixei-as lá dentro com a verdade a apodrecer no meio da mesa. A guerra tinha começado, e elas não tinham a mínima ideia de que eu tinha trazido munições suficientes para queimar o mundo inteiro delas. O silêncio que se seguiu à partida delas não foi de paz, foi o prenúncio de uma tempestade. Durante 48 horas, fiquei sozinho naquela casa enorme, ouvindo o som dos meus próprios passos e observando o telemóvel. Eu sabia que Helena não ia desaparecer sem lutar. Ela era demasiado orgulhosa, demasiado apegada à imagem imaculada que tinha construído na sociedade. E eu tinha razão. O contra-ataque dela não foi privado, foi público e brutal. Comecei a receber mensagens de amigos em comum, textos vagos e preocupados a perguntar se eu estava bem, se eu precisava de ajuda psiquiátrica. Ela tinha começado a campanha de difamação. A narrativa dela era perfeita: um marido deprimido, possivelmente alcoólico, que tinha sofrido um colapso nervoso e se tornará agressivo e paranoico. Ela não negou a separação, mas distorceu a causa. Segundo ela, eu tinha enlouquecido de ciúmes infundados e estava a tornar-me um perigo para ela e para nossa filha. Em 2 dias, ela conseguiu transformar-me de vítima em vilão aos olhos de metade da cidade. Ela até teve a audácia de voltar a casa na quarta-feira seguinte, não para pedir desculpas, mas para recolher mais roupas e afirmar o seu domínio. Ela entrou com aquele ar de superioridade, agindo como se eu fosse um inquilino indesejado na minha própria vida. Ela olhou para mim e disse, com uma frieza que gelaria o inferno, que o teste de DNA era apenas uma tecnicalidade jurídica. Ela acreditava realmente que podia enquadrar 2 décadas de traição e mentiras como um simples erro administrativo.
Ela avisou-me para não fazer ondas, para aceitar o divórcio nos termos dela, ou ela garantiria que eu nunca mais visse a minha filha ou qualquer um dos nossos amigos. Ela achava que tinha todas as cartas na mão porque tinha simpatia pública. O que a Helena não sabia era que eu não estava a jogar um jogo de popularidade. Eu estava a jogar xadrez, e ela nem sequer tinha percebido que o rei dela já estava em xeque-mate. Enquanto ela passava os últimos dias a chorar em almoços de caridade e a denegrir o meu nome, eu estava a finalizar a leitura dos documentos financeiros que encontrei junto com o diário. Por que uma mulher que vive uma vida dupla precisa de financiamento, e os 5 amantes dela não eram baratos? A Helena era diretora de uma fundação de solidariedade muito respeitada, uma organização que ajudava famílias carenciadas. Era a joia da coroa da sua reputação. Mas os extratos bancários contavam uma história diferente. Havia transferências regulares de fundos da organização para contas pessoais, disfarçadas sob rótulos criativos como despesas operacionais ou recuperação de eventos. Havia faturas de hotéis de luxo no Algarve e jantares de 1.000 euros em Lisboa, todos pagos com o dinheiro de doadores que achavam que estavam a ajudar crianças com fome. Ela não era apenas uma adúltera, ela era uma ladra. Eu não discuti com ela quando ela me ameaçou na sala de estar. Não levantei a voz. Apenas esperei que ela saísse, batendo a porta com aquela confiança arrogante de quem acha que venceu. Assim que o motor do carro dela desapareceu na rua, caminhei calmamente até ao meu escritório. O e-mail já estava escrito há 2 dias, guardado nos rascunhos. O destinatário era o conselho de administração da fundação, com cópia para 3 dos maiores doadores e para o departamento jurídico. O assunto era simples: conduta financeira irregular, urgente. Em anexo, seguiam 6 ficheiros PDF meticulosamente organizados. Havia cópias anotadas das páginas do diário onde ela se gabava de usar o dinheiro da fundação para as suas escapadelas românticas. Havia capturas de ecrã das inconsistências financeiras. Havia uma linha do tempo que ligava as viagens de trabalho dela às estadias nos mesmos hotéis que os seus amantes. Não foi vingança emocional, foi aritmética pura. Causa e efeito. Cliquei em enviar às 3 da tarde. Não houve explosões, nem sirenes, apenas o som suave de um clique no rato. Mas aquele clique foi o detonador. A destruição do mundo dela começou em tempo real. 4 horas depois, recebi a notificação do meu advogado de que as contas conjuntas tinham sido congeladas para uma auditoria de emergência. Imaginei o momento exato em que o cartão de crédito dela foi recusado. Imaginei-a numa loja cara ou num restaurante com as amigas, a tentar passar o cartão dourado, apenas para ver a máquina rejeitá-lo 1, 2, 3 vezes. O pânico a subir pela garganta, o sorriso social a vacilar. Ela tinha tentado destruir a minha reputação com boatos, mas eu tinha acabado de destruir a vida dela com factos. A mulher que saiu da minha casa como uma rainha intocável estava prestes a descobrir que o seu castelo tinha sido construído sobre areia movediça, e eu tinha acabado de ligar a mangueira. A velocidade com que o império da Helena desmoronou foi aterrorizante, ao mesmo tempo, fascinante de assistir. 24 horas após o meu e-mail ter atingido as caixas de entrada do conselho de administração, ela não foi apenas despedida, ela foi apagada. O nome dela desapareceu do site da fundação com uma eficiência cirúrgica, como se ela nunca tivesse existido. Não houve comunicado de imprensa a agradecer pelos serviços prestados. Nem festa de despedida. Apenas um silêncio pesado e vergonhoso. Soube, através do meu advogado, que ela tinha sido escoltada para fora do edifício por seguranças, com uma caixa de pertences pessoais nos braços e a dignidade deixada para trás no elevador. Os rumores espalharam-se por Lisboa como um incêndio em agosto. A mulher que posava de filantropa intocável era agora tóxica. O meu telemóvel tocou incessantemente durante aquela primeira noite. Eram chamadas dela, dezenas delas, um coquetel desesperado de raiva e pânico. Eu deixei o aparelho vibrar sobre a mesa de mogno do meu escritório, observando o ecrã acender e apagar enquanto bebia o meu café. Eu não sentia satisfação sádica, apenas a confirmação fria de que a justiça, quando tarda, chega com juros compostos. Ela queria gritar comigo, queria culpar-me pela destruição que ela própria tinha semeado com anos de ganância e engano.
Mas eu já não era o seu ouvinte, nem o seu marido, nem o seu cúmplice involuntário. Eu era apenas a testemunha do naufrágio. 3 dias depois, quando a poeira começava a assentar e a realidade da minha nova vida solitária se instalava, ouvi uma batida na porta. Eram 3 toques hesitantes, fracos, quase a pedir permissão para não serem ouvidos. Quando abri, a Beatriz estava lá. Ela parecia 10 anos mais velha do que no domingo anterior. Os ombros estavam caídos, os olhos vermelhos e inchados, e ela segurava uma folha de papel amarrotada na mão, a cópia do teste de DNA que ela tinha tirado com desprezo para cima da mesa dias antes. Ela não entrou com a arrogância da mãe, entrou como uma criança que percebeu que o mundo é escuro e que acabou de partir a única lanterna que tinha. Sentamo-nos na cozinha, no mesmo balcão de granito onde tínhamos partilhado centenas de pequenos almoços. Ela colocou o papel à nossa frente e alisou-o com as mãos trêmulas. Sem me olhar nos olhos, ela confessou que tinha ido investigar. Ela tinha lido sobre probabilidades de paternidade, tinha confrontado a mãe e, finalmente, tinha percebido a profundidade da mentira. A Helena, no seu desespero para se salvar, tinha tentado manipular a Beatriz novamente, mas desta vez a história não colou. A minha filha disse-me, com a voz embargada, que eu tinha razão. Ela admitiu que escolheu o lado errado porque era mais fácil acreditar que eu era o vilão do que aceitar que a vida inteira dela era uma ficção. Eu queria abraçá-la. Uma parte de mim, aquela parte antiga e instintiva de pai, queria dizer que estava tudo bem, que podíamos esquecer tudo e voltar ao normal. Mas eu não o fiz. Fiquei sentado, com as mãos entrelaçadas, sentindo um peso enorme no peito. A verdade é que o DNA não apagou apenas a biologia, ele reconfigurou todas as memórias. Quando olhei para ela, já não vi apenas a minha menina, vi os traços do Marcos, vi a lealdade que ela ofereceu à mãe quando achou que eu estava fraco. Disse-lhe, com uma honestidade brutal que doeu mais a mim do que a ela, que eu a amava, mas que o nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. O amor estava lá, mas a confiança tinha sido quebrada, e a confiança é como um espelho. Podemos colar os pedaços, mas a imagem refletida será sempre distorcida pelas rachaduras. Eu não podia ser o pai que ela conhecia, porque aquele homem era uma mentira. Eu era agora um homem que exigia respeito antes de oferecer proteção. Ela chorou, silenciosa e resignada, aceitando que a absolvição total não estava na mesa. Estávamos naquele momento frágil de trégua, tentando descobrir como navegar nestas novas águas turvas, quando meu telemóvel vibrou novamente. Não era Helena. Era um número que eu não tinha gravado, mas que a minha memória reconheceu instantaneamente do dossiê de investigação. Uma mensagem de texto curta, mal escrita, brilhou no ecrã. Era o Marcos. O parasita biológico tinha decidido sair das sombras. A mensagem dizia que ele sabia que a Helena tinha perdido o acesso ao dinheiro e que a nossa filha precisava de apoio. Ele sugeriu um encontro para discutirmos uma compensação financeira pelo silêncio dele, ou então ele faria questão de que toda a gente soubesse os detalhes sórdidos que nem a Helena conhecia. O homem que destruiu a minha família à distância estava agora a tentar extorquir-me usando a própria filha como alavanca. Olhei para Beatriz, que limpava as lágrimas, alheia ao facto de que o verdadeiro pai dela acabará de chegar para vender a sua paternidade pelo lance mais alto. A guerra com Helena podia estar ganha, mas a batalha final contra o passado estava apenas a começar. A audácia do Marcos em tentar extorquir-me foi o último erro de cálculo numa longa cadeia de falhas morais que cercavam a minha família. Ele achava que eu era um homem desesperado para manter as aparências, alguém que pagaria para esconder a vergonha de ter criado a filha de outro homem. Mas ele não tinha percebido que a vergonha não era minha, era deles. Eu não respondi à mensagem. Em vez disso, encaminhei-a diretamente para o meu advogado e para a polícia judiciária. A tentativa de extorsão é um crime grave, especialmente quando documentada por escrito e enviada para a vítima. Quando a polícia bateu à porta dele, num apartamento modesto nos subúrbios, ele não encontrou um cheque chorudo à espera. Encontrou um mandado de notificação. O homem que destruiu o meu casamento à distância encolheu-se cobardemente diante da lei, desaparecendo da nossa vida tão rapidamente como tinha reaparecido, com a promessa de uma pena de prisão suspensa a pairar sobre a sua cabeça se ele voltasse a aproximar-se da Beatriz ou de mim.
O verdadeiro final, no entanto, aconteceu 2 semanas depois, na sala fria e impessoal do Tribunal de Família em Lisboa. A Helena chegou vestida de branco, uma tentativa patética de projetar inocência, mas o rosto dela contava a verdadeira história. Ela parecia encovada, exausta, uma sombra da mulher vibrante e arrogante que presidia jantares de gala. Ela tentou jogar a sua última cartada desesperada, alegou perante o juiz que eu era abusivo, controlador e que a minha vingança financeira era uma forma de violência doméstica. Ela chorou, lágrimas ensaiadas que teriam convencido qualquer um, se não fosse o dossiê de 54 páginas que o meu advogado depositou calmamente na bancada do magistrado. Não deixamos nada ao acaso. Apresentamos tudo: o teste de DNA, as cópias autenticadas do diário onde ela descrevia as traições com datas e locais, e, o mais devastador de tudo, os registros da investigação financeira que provavam que ela tinha desviado fundos da caridade para financiar os seus casos extraconjugais. O juiz não precisou de muito tempo. A credibilidade de Helena como testemunha foi aniquilada no momento em que a fraude foi exposta. O pedido dela de pensão de alimentos foi negado com base na conduta indigna. A divisão de bens foi estritamente o que a lei exigia, protegendo o patrimônio que eu tinha construído antes do casamento e o que herdei da minha família. Ela saiu daquele tribunal não apenas divorciada, mas financeiramente arruinada e socialmente isolada. A parte mais difícil, contudo, não foi enfrentar a Helena, mas sim ver a Beatriz sentada na galeria. Ela não se sentou ao lado da mãe. Ela ficou sozinha, numa fila intermédia, observando o desmoronamento da mentira que a tinha gerado. Quando o veredicto foi lido, ela não chorou. Ela apenas acenou para mim, um gesto curto e triste de reconhecimento. Mais tarde, ela enviou-me uma carta. Não foi um pedido de dinheiro, nem uma desculpa esfarrapada. Ela disse que ia mudar-se para o norte, para longe da toxicidade da mãe e das memórias da nossa casa, para tentar descobrir quem ela era sem o peso das mentiras dos pais. Eu respondi que estaria aqui, se ela precisasse, mas que o caminho dela agora era dela para trilhar. Eu tinha pago a faculdade, o carro, a vida inteira dela. Agora, a única coisa que eu lhe podia dar era a verdade e a distância necessária para ela crescer. Saí do tribunal sozinho, sob o sol claro de uma tarde de inverno. No parque de estacionamento, a Helena estava encostada ao seu carro, agora um modelo muito mais modesto do que o SUV de luxo que ela conduzia antes. Ela olhou para mim, esperando talvez uma última discussão, um último momento de atenção, qualquer coisa que validasse a existência dela na minha vida. Eu passei por ela sem abrandar o passo. Não senti raiva. Não senti desejo de gozar com a desgraça dela. Senti apenas uma indiferença vasta e silenciosa. Quando abri a porta do meu carro, ela gritou, perguntando se eu estava feliz agora que tinha destruído tudo. Parei por um segundo, olhei-a nos olhos uma última vez e disse, com a voz calma de quem finalmente acordou de um pesadelo de 22 anos, que eu não tinha destruído nada. Eu apenas tinha removido o lixo. Entrei no carro e conduzi de volta para casa. Naquela noite, a casa estava silenciosa, mas já não era aquele silêncio opressivo de antes. Era um silêncio limpo. Servi o último copo daquele uísque velho e sentei-me na poltrona, olhando para o jardim. A minha filha tinha me chamado patético naquele jantar fatídico. Ela estava errada. Patético é viver uma mentira. O que eu fiz foi cirúrgico. Foi necessário. Foi justo. O copo na minha mão capturou a luz do poente e eu brindei sozinho, não ao passado que perdi, mas ao futuro que recuperei. A guerra tinha acabado. E, pela primeira vez em décadas, eu era verdadeiramente livre.